Seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Nascens e toda semana a gente tem vídeos novos aqui no canal com conteúdo sobre desenvolvimento de performance humana para a criação e aceleração de negócios. Então, se você chegou até aqui, eu já quero te parabenizar, porque isso mostra que você está buscando evoluir na sua carreira, você está buscando evoluir como pessoa para que isso gere um reflexo na sua vida profissional. Sem mais delongas, o tema do nosso vídeo de hoje é a importância de uma boa liderança para os negócios. Muitas vezes as pessoas têm uma falsa crença de que liderança é um dom. Cara, mas liderança é uma habilidade que se aprende. A gente consegue entender quais são as rotinas de um bom líder, quais são as boas práticas de um grande líder e como que a gente pode trazer isso para a nossa rotina, para que a gente passe a implementar isso nos nossos comportamentos. Diante disso, um fator fundamental que todo grande líder traz é a habilidade de comunicação. Você conseguir transmitir com clareza aquilo que você deseja expressar, para que as pessoas possam executar de uma forma bem feita o que precisa ser realizado, e para que as pessoas possam também comprar a visão de futuro que você tem. Às vezes você tem grandes objetivos, você tem uma visão de futuro realmente inspiradora, mas você não consegue comunicar isso para outras pessoas. E isso faz com que você fique sozinho na sua jornada. E estar sozinho quando se empreende é muito mais difícil, é muito mais desgastante. E a gente tem uma limitação fundamental, que é a limitação do nosso tempo. Nós só temos 24 horas no nosso dia. Então, se você começa a assumir um monte de funções diferentes, você vai ficar limitado por conta do tempo. Você não vai dar conta de fazer tudo o que tem que ser feito. Por isso, inevitavelmente, você vai precisar trazer pessoas para compor o seu time, para compor a sua equipe. E essas pessoas, elas vão precisar ser lideradas. Você precisa mostrar para elas o que tem que ser feito, como tem que ser feito, qual é a visão, onde você busca chegar e você quer levar esse barco em que as pessoas estão dentro agora, para que as pessoas queiram continuar no barco junto com você, remando, para que vocês naveguem para chegar lá no objetivo. Se você não conseguir comunicar isso com clareza e de uma forma inspiradora, as pessoas vão abandonando o barco. Por isso que é fundamental você ter visão de futuro, você ter um propósito e conseguir comunicar isso para as outras pessoas. O propósito, ele é algo fundamental para qualquer líder. É você saber o porquê você está construindo algo. O porquê você precisa que alguma tarefa ou que alguma atividade precisa ser realizada por você ou pela sua equipe. E aí você comunica isso para as pessoas. Tem uma história que eu gosto de compartilhar, que diz que o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ele estava visitando a NASA, a Agência Espacial Americana, e aí, enquanto ele estava fazendo a visita, ele perguntou para um rapaz que estava limpando o chão, um faxineiro lá da NASA, qual que era o trabalho dele ali. E o rapaz respondeu para ele: "Senhor presidente, o meu trabalho é levar o homem para a Lua." E aí ele achou curioso aquela resposta. E ele perguntou, ele falou: "Mas como assim? Como que você vai levar o homem para a Lua se eu estou vendo você limpando o chão?" Ele falou: "Se eu não limpar o chão bem feito, de uma forma bem executada, os engenheiros e os astronautas vão ter o trabalho deles prejudicado. E a pessoa que vai pisar o pé na Lua pode não conseguir chegar lá porque eu não fiz o meu trabalho bem feito." Isso é senso de propósito. Você, enquanto líder, precisa ter esse senso de propósito. Porque muitas vezes você vai ter pessoas na equipe que não vão conseguir ter a clareza que esse rapaz tinha. E você, como líder, vai precisar clarear isso na mente das pessoas. Ter esse senso de propósito é fundamental. Liderança envolve você ter clareza. As pessoas, de um modo geral, estão perdidas. Elas não sabem para onde elas querem ir. Quando sabem, muitas vezes elas não sabem o que tem que ser feito para chegar onde elas querem.
Muitas pessoas estão inseguras com esse mundo louco de redes sociais, a velocidade de informação acelerada. Tem muita gente que vive a vida de outras pessoas mais do que as suas próprias. Fica ali acompanhando redes sociais de outras pessoas. Isso desperta uma ansiedade por achar que as outras pessoas estão conquistando muitas coisas e elas não. Isso vai gerando uma queda na autoestima, queda na autoconfiança, e a insegurança vai aumentando na vida dessas pessoas. Por isso que as pessoas estão em busca de líderes, de pessoas que conseguem se posicionar e servir como referência para as outras pessoas. Pessoas que se posicionam como referência para levar o barco para um objetivo. Mostrar que você pode chegar aonde você deseja, ajudando várias outras pessoas pelo caminho. E esse é o papel do líder. E é até engraçado, porque quanto mais pessoas você ajuda ao longo do caminho, mais rápido você chega nos seus objetivos. Tem gente que fica querendo fazer tudo sempre sozinho e nunca chega em objetivo nenhum. Ou demora demais para poder chegar. Sozinho é muito mais difícil. Quando você consegue ter uma visão clara de futuro, ter um objetivo, comunicar isso para as outras pessoas e as outras pessoas compram essa sua visão, elas querem fazer parte do processo da busca por esses objetivos. Para isso, enquanto líder, você precisa entender o pilar principal de liderança. Já deixa aqui o seu like, já manda para as pessoas que precisam aprender mais sobre liderança, compartilha com seus colegas, com sua equipe, com amigos. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem novos vídeos com relação a diferentes assuntos de performance humana e de empreendedorismo. O pilar principal da liderança é servir. Tem um livro chamado O Monge e o Executivo, do James Hunter. É um livro sensacional que eu indico a leitura para todas as pessoas. Porque ele quebra aquele paradigma que muitas pessoas têm de que, eu sou o líder, então os outros têm que fazer por mim. Cara, não é assim. Entenda o seguinte, quanto mais você sobe na sua hierarquia profissional, mais você é que tem que servir as outras pessoas. Muitas pessoas assumem funções de liderança, mas não são bons líderes. E aí entra aquela diferença do chefe para o líder. São pessoas que são chefes, chefiam algum projeto, chefiam alguma empresa, mas não lideram. Liderar é diferente de chefiar. E a liderança, ela independe de função, independe de posição, independe de cargo. Eu tenho certeza que nesse momento você consegue pensar, se lembrar de várias pessoas aí que você conhece que não têm função de liderança, mas que são verdadeiros líderes. Porque inspiram as outras pessoas, ajudam as outras pessoas, ensinam as outras pessoas. Isso é liderança. É você conseguir ajudar outras pessoas, às vezes através de motivação. E tem muita gente desmotivada por aí. Tem muita gente sem esperança nesse mundo. E se você é alguém capaz de levar esperança para as pessoas, cara, isso já faz de você um líder. Assuma esse seu papel e desenvolva cada vez mais as habilidades e competências que um líder precisa desenvolver. Diante disso, quero retomar aqui o raciocínio das pessoas que acreditam que, à medida que vão subindo na hierarquia, ela passa a ter uma equipe e essa equipe é que tem que servi-la. Não. Você que precisa servir mais a sua equipe. E dentro da rotina de liderança, um pilar fundamental com relação à servidão é você ter momentos na sua semana para você se colocar à disposição da sua equipe, para você poder conversar com a sua equipe. Em breve a gente vai ter aqui no canal um vídeo só falando sobre as rotinas de um bom líder, para que você possa entender de uma forma prática como que você vai implementar algumas rotinas na sua agenda semanal para que isso melhore a performance do seu time e melhore a performance do seu negócio.
Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e aí você vai ficar sabendo assim que esse conteúdo entrar no ar. É fundamental você ter algumas rotinas para você mostrar para a sua equipe o seguinte: cara, o que precisa ser executado é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Vocês conseguem executar melhor do que eu, mas caso precisem de alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Você se coloca aberto, você constrói uma via que vai ser um canal de comunicação entre você e a sua equipe, e entre a sua equipe e você. Uma via de mão dupla, para que vocês possam evoluir constantemente. No Monge Executivo, o autor ele traz uma história extremamente inspiradora e envolvente, onde a gente consegue perceber justamente essa situação. Alguém que chegou e achou que ia estudar sobre liderança, aprendendo somente de uma forma prática para negócios. E, na verdade, foi entender que a liderança ela vai muito além disso. Que a gente precisa ter entendimento como ser humano para depois a gente aplicar isso nos negócios. E quando eu falo do pilar principal da liderança ser o servir, cara, isso se conecta com conhecimentos de 2000 anos atrás, por exemplo. E aí, independente de religião, a gente tem um livro que é historicamente validado, que é a Bíblia, onde traz as diferentes histórias ali da vida de Jesus. E Jesus foi o maior líder de todos os tempos, independente de religião. Você pode não concordar com religião nenhuma, querer deixar de lado a vertente espiritual, embora eu não recomende. O espiritual ele faz parte da nossa vida, é importante a gente ter essa consciência, mas você não pode negar os fatos. A gente tem o nosso calendário mudado como antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um fato. Você não pode negar isso. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é olhar para essa referência que foi Jesus Cristo, o maior líder de todos os tempos. E qual que foi o principal pilar que Jesus utilizou? Servir. Ele estava sempre pronto para servir. Servir aos seus discípulos e servir à população. Além disso, a educação, diretamente conectado com a comunicação. Jesus comunicava as visões que ele tinha, os objetivos que ele tinha, o porquê estava fazendo o que estava fazendo, o porquê que muitas vezes os discípulos precisavam ir em cidades onde as pessoas não concordavam com os conceitos que eles traziam, mas eles precisavam ir até lá para difundir o conhecimento com relação a Deus. Muitas vezes os discípulos não entendiam, e Jesus comunicava essa visão, explicava o propósito daquelas atividades. Então eu estou trazendo aqui um exemplo para você poder pegar essa referência prática de uma situação aqui, ou de diferentes situações aqui, de um exemplo que foi Jesus Cristo, que não está conectado com negócios, vamos dizer assim, mas que você consegue perceber o quanto que a liderança independe de negócio. Liderança independe de cargo, independe de função. Liderança é posicionamento e comportamento. O líder, ele precisa se posicionar como uma referência. Então, enquanto líder, você precisa ser um exemplo de comportamento. E aqui já vai uma quebra de paradigma, onde tem pessoas que acreditam que para liderar, eles precisam ser os melhores tecnicamente em uma função, para que eles possam delegar aquela função e cobrar a outra pessoa. Cara, isso está errado. Você precisa ser capaz de encontrar pessoas melhores do que você, em várias funções. Porque a gente não tem tempo suficiente para se tornar bom em tudo. Então você precisa delegar, você precisa encontrar pessoas melhores do que você em diferentes áreas. E aí você posiciona essas pessoas ali, mostrando a visão de futuro para essas pessoas, para que elas possam comprar essa ideia e acompanhá-lo durante a jornada. Isso é liderança. É você ser capaz de inspirar outras pessoas. E quando você compartilha uma visão, muitas vezes você está plantando uma semente de esperança no coração e na mente das pessoas. E como eu falei, as pessoas precisam de esperança. Tem muita gente que está sem perspectiva de futuro.
E o líder, ele traz essa perspectiva de futuro, mostrando possibilidades, oferecendo oportunidades, compartilhando conhecimento e inspirando através de comportamentos. Então, como líder, você precisa ser uma referência de comportamento, de dedicação, de disciplina, pontualidade. Tudo que você busca em um bom profissional e tudo que você busca em um bom ser humano é o que você precisa implementar na sua rotina como líder. Liderança é fundamental e liderança se aprende. Então já escreve aqui nos comentários, liderança se aprende. Deixa o seu like, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso na sua jornada e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.